Fala pessoal, tudo certo? Espero que todos estejam muito bem. E aqui a gente vai então fazer a correção dos exercícios 2 e 7 das atividades propostas, livro 1, aula 4, que foi o assunto da nossa última aula. Então aqui a gente começa com o exercício 2, nas páginas 92 e 93. Então aqui tem o texto da questão que eu vou ler junto com vocês. Vamos lá? Leia o texto a seguir. Que sejam trazidos 200 carneiros de cargas, daqueles que costumam trazer e carregar a prata de Potosí, para acarrear o ouro e a prata. Ok? Então vamos lá. O fragmento apresentado de 1609 destaca uma das medidas tomadas por Dom Francisco de Souza, governador-geral do Brasil, para intensificar a busca por metais e pedras preciosas no interior do território. Nesse documento, o imaginário colonial português se constitui pela influência do quê? Vamos lá. O que ele quer saber de vocês nessa questão? Por que o governador-geral do Brasil, o Dom Francisco de Souza, ele vai mandar trazer gado para transportar o ouro, sendo que no Brasil ainda nem havia sido descobertas jazidas de ouro em Minas Gerais? Como a gente sabe disso? Por conta dessa data aqui, pessoal. 1609. O ouro ele foi descoberto no Brasil a partir do século XVIII, e essa data que ele coloca em 1609 é século XVII. Ou seja, no Brasil ainda não havia sido descoberto o ouro, e a questão quer saber de vocês o seguinte: por que o governador-geral mandou então trazer gado para transportar o ouro, se aqui no Brasil ainda não havia sido descoberto o ouro? Pela questão, vocês conseguem perceber que esse era um dos interesses dele, descobrir o ouro. Então ele mandou trazer esse gado. Com base em que esse interesse foi construído? De onde ele tirou que no Brasil poderia haver ouro? É isso que a questão quer saber de vocês. Tudo bem? Vamos ler a alternativa A, então. Da notícia sobre as riquezas do território espanhol que circulavam na colônia portuguesa. O que vocês acham da alternativa A? Está dizendo que a colônia ou as colônias espanholas produziam grandes quantidades de ouro e prata. Isso é verdade. Desde o começo da colonização espanhola na América, foram descobertas grandes jazidas de ouro e prata. Okay? A produção desses metais era muito grande pelos espanhóis, e isso aguçou o imaginário e o interesse dos portugueses, que também tinham uma colônia do Brasil aqui na América, e também, assim como os espanhóis, esperavam encontrar grandes quantidades desse metal aqui no território brasileiro. Então, com base nesse imaginário construído pelos espanhóis de que havia grandes quantidades de ouro e prata na América, os portugueses então vão passar a buscar por esses metais aqui no território brasileiro. Tudo bem? Então, sim, a resposta dessa questão é a 2 por conta disso. Todos entenderam? Vamos ver as outras porque elas estão erradas. Começando aqui ó, com a B. Do consumo interno de especiarias espanholas, que tornava a vida cotidiana na colônia mais aprazível. Ele está dizendo que havia um intercâmbio comercial muito grande entre as colônias espanholas e a colônia do Brasil, e isso tornava a vida na colônia do Brasil melhor. Isso não acontecia, tá? Uma, que as colônias espanholas dedicavam-se principalmente à produção de metais preciosos, extração deles, né, ouro e prata. Segundo, tá, que a colônia do Brasil era autossuficiente, ela produzia suas próprias especiarias e outros produtos, não dependia desse comércio. C, da quantidade de prata extraída nas Minas Gerais, que aguçava o interesse da população litorânea. Duas coisas estão erradas na C. Primeiro, como a gente acabou de dizer, ainda não havia começado a produção ou extração de metais no Brasil, porque ela só vai ocorrer a partir do século XVIII, e a gente está tratando de um documento escrito no século XVII, perdão. E o segundo ponto que está errado aqui é a palavrinha prata. Por quê? Porque o principal metal extraído no Brasil foi o ouro. E também temos aí as pedras preciosas. Tá bem? D. Da carência dos transportes nas regiões auríferas, que obrigava os colonos a escravizar os indígenas. Duas coisas erradas aqui também, na alternativa D. Primeiro, não havia carência de transportes nas regiões auríferas. Quem acompanhou a nossa última aula viu que o ouro promoveu um intercâmbio entre as regiões do Brasil, e um dos produtos, um dos itens que mais circulavam era justamente o gado, criado no interior da região Nordeste e na região Sul, que era utilizado para transportar esse ouro até o litoral. Segundo ponto que está errado aqui é a escravização dos indígenas. Por quê? Porque os indígenas eles foram sim escravizados, mas não para transportar o ouro. Os indígenas foram escravizados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar que estavam no litoral. E finalmente aqui a alternativa E, da eficiência administrativa da coroa espanhola, que foi apropriada como modelo pelos portugueses. O que está errado aqui
é a questão afirmar que o modelo de administração português foi copiado do modelo espanhol, o que não é verdade. A administração portuguesa ela era bastante diferente da administração espanhola, em nenhum momento houve aí essa cópia como a questão E afirma, tudo bem? Então, a alternativa correta do exercício 2 aqui é a A. Tranquilo? Tudo certo? Vamos passar então para a próxima, que é a questão de número 7, que agora está na página 94. Bom, esse daqui é o texto da questão que eu vou ler junto com vocês. Acompanhe comigo, por favor. Se a obra historiográfica de Sérgio Buarque de Holanda foi um olhar para o passado brasileiro a partir da história de São Paulo, as monções, as entradas e bandeiras, os caminhos e fronteiras, entre a generalidade do ensaio em Raízes do Brasil e a sistematização acadêmica de sua produção na USP, a cidade do Rio de Janeiro funda um universo poético e um horizonte criativo inteiramente novos em Chico Buarque, no cruzamento das atividades do morro, o samba, sobretudo, com a da cidade, a bossa nova, a vida intelectual do crioulo do circuito Zona Sul. Pergunta. As entradas e bandeiras durante o período colonial foram expedições, então percebam o seguinte, ele te dá um texto, mas o que nos interessa desse texto, ele vem até este ponto aqui, ó. Eu vou marcar para vocês, tá certo? Então, do início até aquele ponto, essas são as partes que a gente pode destacar e que nos interessam dessa questão, tá bem? Então aí que vocês estão com a apostila de vocês, vocês podem acompanhar. Desse texto, o que nos interessa para a resposta é isso. Por quê? Olha o que ele pergunta, vou ler de novo. As entradas e bandeiras que ele menciona nessa parte que está destacada aqui, durante o período colonial, foram expedições o quê? Ele quer que vocês caracterizem e diferenciem as expedições chamadas de entradas e bandeiras. Então vamos lá. O que eram as entradas e o que eram as bandeiras? Ambas eram expedições de interiorização, expedições que adentravam o interior do Brasil, que se dirigiam ao sertão brasileiro em busca de metais preciosos. Tá bem? O que mudava então das entradas para as bandeiras? A grande diferença das entradas para as bandeiras é quem as financiava. Por quê? As entradas eram o que nós chamamos de expedições oficiais. Como assim oficiais? Elas eram organizadas e financiadas pela coroa portuguesa com o objetivo de buscar metais preciosos. Tudo bem? E as bandeiras? As bandeiras é o que a gente pode chamar de expedições extraoficiais. Como assim? O que são expedições extraoficiais? São organizadas por particulares, por pessoas que tinham dinheiro para bancar por essas expedições, né? E o objetivo era o mesmo, também encontrar metais preciosos. Então, a grande diferença das entradas para as bandeiras é quem financiava essas expedições. De novo, as entradas eram financiadas e organizadas pela coroa portuguesa, e as bandeiras eram financiadas e organizadas por particulares, mais especificamente paulistas, e daí, ou por conta disso, recebiam o nome de bandeirantes. Quem acompanhou também a nossa última aula deve lembrar que eu faço uma menção aos bandeirantes e aos tipos de bandeiras, tá bem? Vamos indo aqui uma por uma das alternativas para a gente ver qual que está certo e por quê, e as que estão erradas também por quê. Alternativa A. Elas eram contratadas pelos donatários das capitanias, a fim de mapear as populações indígenas que habitavam a região e instalar missões e aldeias visando a sua pacificação, etapa indispensável para o sucesso do empreendimento colonial. O que está errado aqui? Está errado dizer que o objetivo das entradas e bandeiras era mapear as populações indígenas. Por que está errado? Porque as bandeiras, quando não buscavam ouro, prata e pedras preciosas, elas adentravam o território brasileiro buscando índios para a escravização. Então eles não queriam mapear, eles queriam escravizar esses nativos. Tudo bem? Segunda coisa que está errada, a associação entre essas expedições e a Igreja Católica, que ele fala aqui que tinham por objetivo instalar missões, ou seja, as entradas das bandeiras não tinham nada ligado com a Igreja Católica. Pelo contrário, a Igreja Católica até condenava as bandeiras, por quê? Porque elas escravizavam os nativos, e a Igreja Católica não queria a escravização dos nativos, ela queria a catequização deles. Tudo bem? Então, esses são os pontos errados na A. Na B. Idealizadas por autoridades coloniais e pelos primeiros moradores instalados na Vila de São Paulo,
com o objetivo principal de combater os colonizadores espanhóis que vinham desrespeitando os limites dos tratados de Tordesilhas e tomando-lhe as minas de ouro e prata. O que está errado aqui na questão B? Vamos lá, começando. O começo está até que certo, tá certo? Idealizados por autoridades coloniais e pelos primeiros moradores instalados na Vila de São Paulo. São as diferenças entre as entradas e as bandeiras. Ok, tá? Que a gente falou do financiamento. Mas ele continua dizendo que o principal objetivo delas era combater os colonizadores espanhóis. O objetivo das entradas e das bandeiras não era combater os espanhóis, nunca foi em momento algum. Tudo bem? E ele ainda termina dizendo, por que eles queriam combater os colonizadores espanhóis? Porque eles vinham desrespeitando os limites do Tratado de Tordesilhas, tá bem? E tomando-lhe as minas de ouro e prata. São duas coisas erradas. Primeiro, quem desrespeitou o limite do Tratado de Tordesilhas foram justamente os bandeirantes, tá certo? Segundo, que se alguém tomou a mina de ouro e prata de alguém, foram os portugueses que tomaram dos espanhóis e não o contrário, como a questão coloca, tá bem? C. Planejadas pelos brancos colonizadores, empreendedores particulares ou encarregados da coroa, até aqui a gente pode estabelecer alguma semelhança com o que a gente falou, eram compostas de dezenas de índios e mestiços contratados para desbravar o sertão e viabilizar rotas comerciais de minérios, especiarias, gado, entre as isoladas vilas do interior. Vamos lá, o que está errado aqui? O objetivo não era desbravar o sertão para viabilizar rotas comerciais, tá certo? Se você fala isso ou afirma que a C está certa, está dizendo que o interior do Brasil já era povoado, já existiam vilarejos, como ele próprio coloca aqui, ó, entre as isoladas vilas, e essas vilas já desenvolviam atividades comerciais que não chegavam até o litoral por falta de rotas para esse comércio. Isso não acontecia, isso veio depois. As entradas e as bandeiras, conforme elas adentravam o sertão brasileiro, elas foram fundando vilas, que depois se transformaram em cidades, começaram a desenvolver suas atividades comerciais para aí depois haver esse intercâmbio. Então a questão está colocando que isso já havia e daí vieram as entradas e bandeiras. Não, vieram as entradas e bandeiras buscando ouro, prata e depois aconteceu o que ele está dizendo aqui. Tudo bem? Continuando. Articuladas e executadas pelos bandeirantes a mando da coroa. Já começa aqui o erro, tá bem? Ele está falando que tanto as entradas quanto as bandeiras eram articuladas e executadas pelos bandeirantes, quando apenas as bandeiras tinham essa característica, tá certo? E ele está falando aqui que as bandeiras também estavam a mando da coroa, o que não acontecia. E ele termina dizendo, da Igreja Católica, a gente acabou de falar na outra questão, tá? Na questão A. A Igreja Católica ela não concordava com as bandeiras. Por que ela não concordava? Porque as bandeiras adentravam o território buscando índios para a escravização. Tudo bem? Então, a D a gente já pode marcar como errada a partir desse começo. Tá certo? Se a gente terminar de ler, ele falou por iniciativa própria. Tudo bem, uma característica da bandeira. A fim de assegurar o controle português das minas de ouro e o plantio de terras férteis, dizimando índios hostis e fundando vilas jesuíticas para o branqueamento da população. Não tem nada a ver esse final, por vários motivos. Eles não queriam assegurar o controle português das minas porque as minas ainda não haviam sido descobertas. Então não tinha como assegurar o controle de algo que eles nem sabiam que existiam. As terras férteis, que ele coloca aqui, elas concentravam-se no litoral, que é onde eles plantavam a cana para a produção do açúcar, e não no interior. Apesar de existir, não era a maioria, tá bem? Dizimando os índios hostis, tudo bem, isso acontecia. As bandeiras dizimaram boa parte da população nativa do Brasil. E fundando vilas jesuíticas, nem falamos agora há pouco, de novo, pela terceira vez, não havia relação entre essas expedições e a Igreja Católica. A Igreja Católica era contra as bandeiras, tá bem? E para o branqueamento da população, isso também nunca aconteceu durante o período colonial, tá bom? E sobra-nos então a E, vamos lá? Organizadas e financiadas respectivamente, ou seja, estamos falando nessa ordem, das entradas e das bandeiras, pela coroa portuguesa e por particulares. Até aqui tudo bem, foi o que a gente conversou. As entradas eram expedições oficiais organizadas pela coroa e as bandeiras eram expedições extra-oficiais organizadas por particulares. Em busca de metais preciosos, ok, o objetivo dessas entradas e bandeiras era a busca por metais preciosos, apresamento de indígenas,
que a gente falou das bandeiras, também, elas também tinham esse caráter, né, de buscar essa mão de obra escrava no interior, e de efetivação da posse das terras colonizadas por portugueses, ou seja, conforme eles adentravam o interior, que nem nós já mencionamos, vilas, cidades iam sendo fundadas, e isso garantia a ocupação do território pelos portugueses. Então, a alternativa correta aqui é a E. Pessoal, espero que vocês tenham entendido as duas questões que haviam causado dúvidas, o porquê de serem essas alternativas que a gente acabou de colocar, e qualquer dúvida que surja em relação a essas questões ou a outras questões, estou à disposição. Tá bem? Grande abraço a todos e até a próxima.